A paz do Senhor Jesus, quero compartilhar mais uma palavra ao seu coração. Se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim, E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, o recibo do seu pagamento. Glória a Deus. E que o Espírito Santo compartilhou comigo nesta manhã sobre quem ainda tem dívidas e débitos e quem já recebeu o recibo. E aí? Será que você ainda tem dívidas? Consta dívidas no seu nome? Ou você já recebeu o recibo do seu pagamento? Vamos lá, o que você quer dizer, né? Quase todas as pessoas no mundo já ouviram falar de Jesus. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, meios de comunicações, tá fácil, mas ainda tem muitos lugares que ainda não ouviram falar de Jesus, não conhecem. E o Espírito Santo compartilhou comigo que aquele que confessou Jesus como seu Senhor teve as suas dívidas pagas. Como assim? No começo, na Bíblia, vai nos relatar que havia um homem e uma mulher dentro de um jardim, a qual todos os dias o seu Criador vinha lá pelo entardecer conversar com eles, né, palestrar com eles todos os dias. Até que um certo dia veio alguém que estava travestido de serpente e enganou. Enganou a mulher, que a mulher também veio ofertar ao homem o fruto, a qual Deus tinha dito que não poderiam comer, porque lhes traria morte. E não trouxe só morte, porque a gente conhece a queda de Adão e Eva e a queda de toda a humanidade. Não trouxe só morte para eles, mas trouxe uma consequência de pecados, de delitos, e trouxe também um escrito de dívida. Trouxe também uma nota, né, de dívidas, a qual toda a humanidade vem caminhando sobre esta dívida. Aquele que ainda não confessou Jesus que ainda é um devedor. Ainda é um devedor. E como você se encontra? Porque quando estavam ainda no jardim, ali houve uma sentença para cada um. Só que Deus, com sua misericórdia, ele veio e também apresentou um remidor, aquele que pagaria as dívidas que começou no jardim. E esse remidor, você já o reconheceu? Você já o aceitou? Nós o chamamos de Jesus e o seu sacrifício na cruz, a qual verteu o seu sangue para perdoar os meus e os seus pecados, e aquele escrito de dívida que havia na minha e na sua vida, o sangue de Jesus pagou. Há uma consequência para todo pecado. Jesus, ele perdoa pecados, mas é verdade, fato, que a gente vive consequências. Mas estando debaixo do jugo deste remidor que foi anunciado lá no Jardim do Éden, a gente passa lutas com alegria, com paz, com sobriedade, porque Ele nos consola, Ele nos abraça, Ele nos corrige, Ele nos exorta, mas Ele nos ama. E esse amor é cuidado para mim, para a sua vida. Então, todo aquele que não confessou ainda Jesus, que não recebeu este sangue na sua vida, sangue da remissão, sangue que nos justifica, sangue que nos dá uma nova chance de poder chegar de novo a esta presença que foi perdida naquele jardim, porque eles não só perderam, eles não só morreram espiritualmente, mas como eles perderam a comunicação com Deus vivo,
Como assim qualquer pessoa pode orar e falar com Deus? Mas a humanidade decaída, ela não conhece porque não consegue vê-lo. Porque o inimigo, ele cega o entendimento. Porque o inimigo, ele traz distrações, ele faz coisas nessa terra serem muito maravilhosas, a qual Deus fica de lado. E quando a gente vai para a presença do Senhor e o reconhece e o aceita como seu único Senhor, a venda dos olhos cai e você entende que tudo nesta vida é passageiro e distração e que, de fato, realmente o que importa é a presença do Criador. Você tem uma oportunidade, porque Ele está voltando para buscar um povo seu, um povo separado. Dentro da igreja vai ter um povo que vai ser escolhido. Vai ter um povo que renunciou os seus desejos, as suas vontades para estar diante de Deus. Para viver uma nova vida, para poder conhecer, porque hoje eu e você, a gente ouve falar de Jesus. Há mais de 2000 anos atrás ele esteve nessa terra e hoje eu e você ainda ouvimos falar desse Jesus. Só que mais do que ouvir falar, a gente vai poder vê-lo, conhecê-lo como ele verdadeiramente é. E você, quer ter essa oportunidade? Quer ter as suas dívidas pagas? Se você ainda não teve, porque na cruz ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. O pecado, ele tem consequência e ele não prescreve, tá? Até que alguém se posicione e receba esta remissão na sua vida e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e saiba que viver com Jesus é muito gratificante, é muito glorioso, é muito maravilhoso e é um privilégio. Privilégio este que, como a graça está prestes a acabar, basta você fazer a sua escolha, a sua decisão e que Deus te abençoe ricamente e saiba. Raciocina aí, eu ainda estou em dívidas? Ou será que a minha remissão já chegou? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica com essa palavra. Amém para a sua vida e para o seu coração. Glória a Deus.